Vamos abrir então nossas Bíblias em Lucas, capítulo 2. Vamos ler desde o verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque estamos aqui reunidos com Tua palavra aberta, na Tua presença. Muito obrigado, que alegria estarmos na Tua presença. Na Tua presença há plenitude de alegria, na Tua presença há paz, na Tua presença há revelação, na Tua presença nossos corações são fortalecidos. Nós suplicamos que o Senhor nos ajude nessa noite, nos dando o espírito de sabedoria e de revelação. Fala aos nossos corações, nos ajuda com uma mente cingida, Senhor, sem perturbação. Nos ajuda com um coração aquecido, fervente diante do Senhor. Nos ajuda até mesmo fisicamente, com o suporte que precisamos para que todo o cansaço, tudo aquilo que possa atrapalhar Teu falar aos nossos corações, seja então suprido. Colocamos aos Teus pés essa porção tão rica da Tua palavra e suplicamos que o Senhor abra nossos olhos e nos faça ver aqui, Senhor, aquilo que Tu queres, um pouco mais a respeito de Ti, das Tuas glórias, das Tuas belezas, coisas essas que realmente transformam nossa vida e glorificam Teu nome nas nossas vidas. Então, assim, com toda a expectativa depositada no Senhor mesmo e naquilo que Tu podes, nós oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós, então, na semana passada, estivemos iniciando o capítulo 2. E este capítulo, então, se inicia com o nascimento do Senhor Jesus, esse evento tão glorioso como já dissemos. Então, nós olhamos para esse evento por dois aspectos, vamos dizer assim, e olhamos para as coisas no mundo como estavam, quais eram como o mundo estava, como o Império Romano então estava
sendo conduzido naquele momento, e como aquele imperador estava assim, sendo investido de tanto poder, tanta autoridade. Nós vimos também, por outro lado, a grandiosidade desse evento. O que significou esse evento tão magnífico, sem igual, o maior evento da história, o nascimento, a encarnação do Verbo. E, irmãos, esses são assuntos que definitivamente não são assuntos pequenos, não são coisas pequenas, não são assuntos irrelevantes. Nós estamos falando de algo que é um fundamento da nossa fé. O Verbo se fez carne. Então, olhamos para esses versículos e para como, de uma maneira tão simples, tão diferente de como as coisas eram e estavam no mundo. Por um lado, aquele imperador tendo cada vez mais poder humano de forma tão despótica e se elevando sobre todos os outros. E por outro lado, nós temos Deus descendo em humildade completa e se encarnando de forma tão simples, com um nascimento descrito em características tão simples, nascendo em tanta humildade, que o nosso coração se compunge diante do Senhor, por tamanha humildade, devido, quando olhamos para um evento tão inigualável. Então, graças ao Senhor por podermos reverentemente olharmos para esses eventos. Já que nós estamos falando, irmão, nós podemos usar todos os termos aqui. Nós podemos usar todos os títulos aqui, como nós acabamos de ler. O anjo, ele vai usar 3 títulos aí para este menino que acabava de nascer. 3 títulos. Mas definitivamente, por mais grandiosos que eles sejam, definitivamente eles ainda são pequenos para falar a respeito do mistério da encarnação. O Verbo se fez carne. Então ele vai dizer, é Salvador, é Cristo, é Senhor. Mas tudo isso, por mais grandioso que seja, nós ainda não tocamos a profundidade do que nós estamos vendo aí, narrado por Lucas. O maior evento da história da humanidade. Então que o Senhor mantenha nossos corações reverentes, mantenha nossos corações em humildade, nossas mentes em humildade, já que nós não temos capacidade, nenhum de nós, nenhum homem tem, de dissecar essas grandezas relacionadas ao Senhor Jesus. Então, nós propusemos para os irmãos 3 passos. Um primeiro passo, olhando para as coisas como estavam no mundo. Ou um segundo passo, olhando para o evento em si. E um terceiro passo, que então daremos nessa noite, olhando para esses versos, então, a partir do verso 8. Olhando para esse movimento divino em relação ao fato. É lógico, irmão, que olhando para essa porção, o que nós temos de mais central aí é sim o cântico daquela milícia celestial. Aqueles anjos cantando e louvando a Deus diante de um acontecimento tão grandioso. O céu se rompe e o que nós temos novamente em relação à presença de Jesus na terra é louvor. O que se apresenta para nós mais uma vez é louvor. Nós estamos vendo a presença de Jesus. E o que nós temos novamente agora, por uma milícia celestial, louvor. Nós já vimos louvor nos lábios de Isabel, já vimos louvor nos lábios de Maria. Agora nós temos louvor nos lábios daqueles seres celestiais. E nós teremos ainda louvor nos lábios de Simeão, porque diante deste fato,
A posição que o Senhor espera de todos nós, de todo homem, de toda a criação, é que nós nos dobremos e louvemos ao Senhor em gratidão, em adoração, devido à grandeza do que nós estamos vendo. Então, nós temos uma grande mensagem, por assim dizer. Os anjos, eles proclamam uma mensagem, nós podemos chamar essa mensagem de o Evangelho de Deus, mas eles também louvam, eles também adoram. E isso é o centro dessa pequena porção que nós temos aí. Então, continuando, primeiro, eles vão proclamar o fato. Ele se encarnou. O verbo se fez carne. Então, nós podemos resumir em duas palavras. Nasceu hoje. Toda a mensagem daqueles anjos começa, em primeiro lugar, olhando para o fato. Ele nasceu. Hoje, ele nasceu. E eles dão um passo mais, olha, e o resultado disso é boa nova de grande alegria. Eles resumem, nós podemos resumir essa mensagem, esse cântico, nesses dois aspectos. Primeiro, eles vão anunciar, olha, nasceu hoje na cidade de Davi. O primeiro passo desses anjos é uma proclamação, um anúncio. Ele nasceu. Os céus não se contêm, Deus anuncia por meio dos seus mensageiros. Nasceu hoje na cidade de Davi, o Salvador. Então ele dá um passo, olha, os efeitos desse nascimento é uma grande alegria. É uma notícia de grande alegria para toda a humanidade. Esse é o anúncio dos anjos. E tudo começa, meu irmão, quando nós olhamos aí para alguns pastores que são selecionados para receber essa mensagem. Por que esses pastores? Por que essa mensagem é trazida naquela hora? Por que essa mensagem é trazida naquele local? Por que esses pastores foram selecionados? Por que essa mensagem é trazida onde foi trazida e da maneira que ela foi anunciada? Então, tudo começa, quando nós olhamos então para isso, tudo começa aqui. Agora, lembre-se, nós não estamos tratando de um evento, de algo insignificante. Porque o fato em si já havia acontecido, nasceu, deu à luz ao seu filho primogênito. Agora, o verso 8 então começa na medida em que ele nasce com esse movimento celestial. E o movimento, meu irmão, é primeiro selecionando o alvo de anúncio daquela mensagem. Alguns simples pastores, no seu ofício, pessoas humildes que são escolhidas para receber esse anúncio. O Senhor mais... Sabe o que vem e enche o nosso coração? Aquilo que Paulo diz aos Coríntios no começo da sua carta. Porque qual é o objetivo de Deus selecionar alguns poucos pastores para trazer uma notícia tão grandiosa, irmão? Eu creio no meu coração que não há uma outra explicação, ou não há uma explicação melhor, que não seja deixar muito claro que o Evangelho é trazido aos humildes. E a maneira que Paulo anuncia isso aos Coríntios, no início da carta, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 26, ele diz assim para os Coríntios: irmãos, reparai na vossa vocação. O Senhor não procurou os de nobre nascimento. O Senhor não procurou os grandes dessa terra. Embora a todos o Senhor destine a salvação provida no seu Filho. Mas reparai na vossa vocação. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o mensageiro de Deus se destinando àqueles pastores simples, como eu e como você. E o Senhor então vai até eles, aquelas pessoas humildes, nos seus afazeres, para trazer então essa notícia grandiosa.
E esse, então, é o primeiro passo. Esse não é um acontecimento insignificante. Por quê? Porque o que acontece, se você olhar aí para o verso 9, o que nos é dito é que um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. O anjo desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Irmão, imagina essa cena. Esse é um evento maravilhoso. A glória do Senhor brilhou ao redor deles. Primeira coisa, iluminou tudo. Eles estavam ali durante as vigílias da noite. Então, primeiro era noite. Imagine essa cena. Permita que a sua mente te apresente um quadro, uma cena. Era noite. Alguns poucos pastores. O anjo do Senhor vem onde eles estavam. O anjo não fala de cima com eles, mas o anjo fala ao lado deles. A glória do Senhor vem ao redor deles e ilumina todo aquele contexto. A glória do Senhor. Você imagina o que se passava na cabeça deles, irmão? Todo judeu sabia algo a respeito da glória de Deus. Todo judeu imaginava algo a respeito da glória de Deus. Eles conheciam algo da glória de Deus e principalmente que a glória de Deus ela descia para se manifestar em um lugar específico. Então, eles sabiam que primeiro Deus determinou um ponto de encontro naquele tabernáculo, você se lembra? E aquilo era um lugar secreto, um lugar restrito, um lugar fechado, era dentro daquele templo de adoração. O lugar onde Deus vinha se encontrar com eles. Era isso que eles tinham na cabeça. Mas agora, o que está sendo dito para nós é que a glória desce, não dentro do templo, mas a glória desce num lugar simples, comum. Onde eles estavam, irmão, o que nós estamos vendo é a glória Shekinah de Deus, a glória de Deus ao redor deles. Sabe que glória é essa, irmão? É aquela glória que só Deus tem. Todas as coisas têm glória, a Bíblia é muito clara nisso. A Bíblia diz, até entre estrela e estrela, há diferença de glória. Tudo que Deus criou, há uma certa glória na criação. Mas não é essa glória que está sendo referida aí. Esta é a glória Shekinah de Deus. É aquela glória e majestade que só Deus tem. É aquela que Ele não divide com ninguém, é só dele. É a glória de Deus. E o que nós estamos vendo? A glória de Deus descendo aos humildes e se colocando no meio deles, para impactar as relações mais simples, de forma tão familiar. Está havendo um anúncio, olha, a glória de Deus, esta glória eterna que só Ele tem, agora veio habitar entre os homens. Esta glória insondável, a glória de Deus na pessoa do Verbo encarnado. A glória de Deus se coloca ali no meio daqueles simples pastores, agora em campo aberto, não dentro do santuário em secreto, mas em campo aberto, junto deles, para impactar, irmãos, de forma simples, para demonstrar para eles que o que Deus buscava agora era uma santificação simples e comum da vida em toda a sua integralidade. Uma santificação não mais restrita àquela religiosa, por mais que ela fosse um testemunho, ela era apenas um modelo criado por Deus para que eles compreendessem que eles não poderiam se achegar de qualquer maneira a Deus. Mas agora Deus está se colocando no meio deles, está dizendo, olha, há um caminho para que vocês se acheguem a mim. Esse caminho é a minha glória que agora está sobre a terra, na pessoa do Senhor Jesus. E então isso vem impactar as relações simples, de modo simples, aqueles pastores no seu ofício, e a glória de Deus brilhando entre eles. De modo que o anjo não poderia dizer outra coisa, irmão. E ele diz para eles, não temais,
Porque o que mais ele poderia dizer? E esse não temais não era apenas um não temais circunstancial, porque o que eles estavam vendo era algo maravilhoso. Eles jamais podiam imaginar uma coisa daquela. A glória de Deus ao redor deles. Mas aquele não temais é muito mais do que um não temais por causa do que vocês estão vendo. É não temais porque agora vocês vão experimentar uma realidade muito mais profunda. Aquilo que era invisível para vocês, aquele temor que vocês tinham em relação, aquela necessidade que vocês tinham de ver a Deus, aquele temor que vocês sempre tiveram sobre o invisível, isso está sendo respondido agora na pessoa do Verbo encarnado. Então não haveria mais temor, porque Deus agora está se manifestando de forma visível na pessoa, exclusivamente na pessoa do seu Filho. Que maravilhoso! Não temais. Essa é a notícia que ele tem, aquela aparição aos humildes, cuidando do seu rebanho, porque o Evangelho vem atingir a esses mais simples. Não foi anunciado lá no templo aos sacerdotes. Você vê isso, irmão? Que coisa maravilhosa. O Senhor então busca aqueles mais simples. Agora em campo aberto, não mais de cima deles, embora seja glorioso, todas as vezes que Deus falou com eles, por seus mensageiros, de cima para baixo, porque Deus é Deus. Mas agora o que nós estamos vendo é a glória de Deus ao lado deles, ao redor deles. E toda aquela manifestação. Por que o Senhor trouxe essa notícia naquela hora, irmão? Nós já vimos que ele trouxe aqueles pastores e o motivo, então já vimos. Mas por que naquela hora? Nas horas da noite. Para que então ficasse claro para eles que no meio de toda cena de trevas, o Senhor estava vindo com sua luz, e não mais haveria nenhum impedimento das trevas que pudesse impedir que a luz de Deus raiasse nos nossos corações. Não mais haveriam impedimentos que pudessem bloquear então a manifestação de Deus nos corações daqueles que Ele ama. Nós estamos olhando para aquela cena de a glória de Deus descendo. Esta glória realizaria uma obra completa. E a partir de então, nós experimentaríamos como experimentamos agora, comunhão com Ele para sempre. Porque nossos corações foram iluminados. E Deus que disse de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações. Para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Que maravilhoso! E é isso que nós estamos vendo aqui. Aqueles homens simples, impactados pela glória de Deus que desce. E que se coloca no meio deles. E que impacto maravilhoso, irmão. Não mais no secreto do templo, do santuário, mas agora em campo aberto, entre eles, afetando os pormenores mais simples no trabalho deles. De modo que toda a vida, então, estava agora declarado para eles que o caminho de comunhão com Deus é um caminho que envolvia toda a vida deles, em todos os pormenores, de modo que o chamamento que nós recebemos é esse, irmão. Nós não recebemos da parte do Senhor um chamamento para termos comunhão 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, nos momentos que você vem aqui, como aquele povo vivia então de peregrinações para suas festas solenes. Então eles rodeavam o templo e eles estavam ali envolvidos com as coisas de Deus naqueles períodos específicos. Mas agora o Senhor vem e se coloca no meio deles. Diz: agora eu armo minha tenda gloriosa no meio de vocês.
de modo que o chamamento é para uma vida integral, não dividida, não agora pormenorizada, e em alguns momentos nós estamos diante do Senhor, não mais. Agora Ele é nosso e nós somos dele em comunhão permanente, porque Ele veio morar na terra, na pessoa do seu Filho. E então, a partir de uma obra gloriosa, Ele veio morar em nós, por seu Espírito. Graças ao Senhor. Por isso que nós temos experimentado. Agora, se você segue o texto, eles ficaram tomados de grande temor, e o verso 10, então, a esse anúncio tremendo, não temais. E a mensagem, então, começa a ser proferida. A partir do verso 10, aquela mensagem gloriosa começa a ser proferida. Vocês não tenham temor, porque agora todo pavor, todo impedimento será eliminado, porque Ele está aqui. E então a presença do Senhor Jesus comunica através dessa mensagem, desse movimento celeste. Os mensageiros de Deus se colocam ali de forma tão maravilhosa para anunciar uma realidade absolutamente nova. Então, ele começa anunciando a realidade de um reino inaugurado. E a mensagem é de que através dele, do Senhor, não haveria mais temor. Então ele diz, não temais. Está sendo inaugurado um reino em que vocês serão libertados de todo o temor. Ele veio para encher a terra com sua luz. Então, quando João, por exemplo, vai descrever isso, essa pessoa gloriosa no seu evangelho, ele vai dizer, ele é a luz estava nele, e ele é a luz dos homens. Ele é absolutamente maravilhoso. Então, João o descreve daquela maneira tão única, porque como ele poderia descrever o Senhor? Ele descreve, então, marcando essa característica. Nós estávamos em trevas, mas Ele é luz tão refulgente que nós vimos a sua glória. Nossos olhos foram abertos. Nós estávamos em trevas, mas sua glória brilhou ao nosso redor. Que maravilhoso, irmão. Então, ele inicia a mensagem anunciando esse reino. E o que ele vai dizer, irmão? Ele vai dizer, a boa nova, eu tenho para vocês uma boa nova de grande alegria. E essa então é uma mensagem que certamente aqueles pastores não entenderam completamente. Eles não entenderam o que caracterizava aquele nascimento como uma boa nova de grande alegria. Certamente eles não puderam tocar na profundeza disso que estava sendo anunciado, irmão. E eu queria te dizer que desde aquele dia, tem 2000 anos, que todos os santos, inclusive nós, temos tocado em aspectos e experimentado em parte algo dessa grande alegria. Mas, irmão, em breve virá o dia em que nós experimentaremos a alegria glorificada. E ela então virá e encherá os nossos corações completamente. E toda tristeza será dissipada, em todos os níveis e em todos os aspectos. E esse é o grande anúncio. Eu trago boa nova de grande alegria, essa alegria é eterna. Tudo que está relacionado com Ele escolheu uma palavra para anunciar. Ele poderia trazer, eu trago uma notícia de grande sabedoria, não poderia? Porque Ele é a sabedoria. Ele poderia dizer, eu trago uma boa nova de grande poder, não poderia, irmão? Claro que poderia, Ele é cheio de poder, mas o que o anjo diz é, eu trago boa nova de grande alegria. Ah, irmão, que o Senhor nos ajude a compreender que o que deve marcar a sua vida e minha vida com Deus é alegria. Nós vivemos para Ele, Ele tem se dado a nós,
e nós temos nos consagrado a Ele em alegria. Se não for assim, então será um peso, um fardo para você. E então sua vida cristã não será um testemunho. Você vê isso, irmão? Que o Senhor fale ao profundo dos nossos corações. Ele é nossa alegria. E então, desde que este anúncio foi feito, desde que na plenitude do tempo Ele se encarnou, então, ao longo das eras, todos os homens que creram nele têm experimentado em parte essa alegria. Você se lembra que Watchman Nee compreendeu algo a respeito disso, quando olhando para ele, ele pôde dizer: sem ti não tem sabor minha alegria. Ele compreendeu que a alegria glorificada é na pessoa de Jesus o que ele deseja. Então, ele olhando para aquele Senhor tão amado do seu coração, ele pôde dizer: eu tenho alegria aqui, mas ela é sem sabor, porque ela é em parte. Por maiores alegrias que eu possa ter, o que eu anelo é a alegria glorificada, que enche o meu coração, presente, porque eu anelo sua presença e sua vinda presencial. É isso que nós aguardamos, a alegria que nos conquistou. Como já disse um irmão, nós não temos a alegria, é a alegria que nos tem. Graças ao Senhor, porque essa é a notícia. Eu trago boa nova de grande alegria, e esse é o anúncio. Ele, por fim, irá dissipar toda tristeza. Nossos corações já foram ganhos, irmão, e nós já temos tantas alegrias, mas nós ainda vivemos em aflição. Nosso Senhor disse que nós viveríamos em aflição. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós aguardamos aquele dia. E aquele dia não será marcado por outra coisa que não seja a mesma alegria que foi anunciada desde o dia em que ele nasceu, e a alegria que inundou seu coração no dia em que ele te encontrou, e você estava perdido e foi achado, e você estava despido e foi vestido, e você estava machucado e foi curado, e você estava em trevas e foi iluminado o seu coração. Graças ao Senhor, porque esta é a nota que deve ocupar ser a realidade que resume nossa vida com o Senhor. Ele é a minha alegria. Agora, irmão, que o Senhor nos ajude, porque tem tantas coisas que podem fazer o seu coração bater mais forte que não são Ele. E que o Espírito mostre isso a nós. E diga: olha, tem algo tão espúrio, tem algo tão frágil, tem algo tão sem realidade, tão sem sabor, que você tem tentado extrair alegria disso. Mas eu sou a sua alegria. E você só experimentará a provisão plena de alegria em mim, porque não há alegria fora de mim. Então, que o Senhor nos ajude, porque não é isso que você mais deseja, irmão. Não é isso que você mais deseja, experimentar na sua vida um testemunho vibrante de alegria. Uma vez nós estávamos com um grupo de irmãos, e fora daqui, e um tempo aberto para perguntas. Então me lembro que um jovem perguntou a um irmão com quem eu estava, como poderia então os pais impactarem os seus filhos para que os filhos seguissem o Senhor. Então eu nunca mais esqueci, irmãos, ficou guardado no meu coração desde aquele dia, porque o irmão disse assim:
o que vai fazer com que os filhos amem o Senhor e sigam o Senhor é se você puder demonstrar para eles que o Senhor é para você uma grande alegria. Do contrário, você terá dificuldade de dar um testemunho que realmente atraia os corações dos seus filhos. Se o Senhor não for para você uma grande alegria, isso, o irmão ainda disse assim, isso é o que vai ficar para eles. Se quando eles forem falar a respeito de você, eles disserem assim, Pai, ele tem uma alegria tão grande e é o Senhor a alegria dele. O que mais alegra o meu Pai é o Senhor, é estar com os irmãos, é abrir a palavra, é ler a palavra, é buscar o Senhor, as coisas do Senhor, é ouvir Deus, é saber o que Deus quer, é descobrir a vontade de Deus, é ser mais parecido com Ele, é ser santificado. Essas são as alegrias do meu Pai. É isso que enche o coração dele. Você percebe, irmão, que se essa não for a marca das nossas vidas, como nós iremos atrair aqueles que estão perdidos para o Senhor? Porque a mensagem de Deus a respeito de Jesus é: eu trago uma boa nova de grande, grande alegria. Não é qualquer alegria, é a alegria, a grande alegria. Que o Senhor nos ajude nisso, fale aos nossos corações. Avançando então, o anjo no verso 11, ele vai iniciar então o trecho em que ele vai falar a respeito desses títulos do Senhor. E esses, como já disse para os irmãos, esses títulos, eles contam a maravilha desse nascimento, embora eles ainda sejam pequenos para falar a respeito desse fato. Eles são títulos gloriosos, irmão. Ele é Salvador, Cristo, Senhor, mas eles ainda são pequenos para revelar o mistério da encarnação de Deus. Deus se fez homem, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, sem pecado. Que maravilha, irmão. Que maravilha, como isso pode ser explicado e entendido por nós. Nós cremos, nossa fé lança luz para além da nossa razão. Porque é muito maior do que aquilo que nós podemos entender. Como que é possível Deus sendo homem, se fazendo homem? Que maravilhoso, que mistério. E esses títulos então apontam para isso. Então, por um lado, eles são títulos pequenos para falar da grandeza da encarnação, mas por outro lado, eles são algo grandioso, é um acúmulo de títulos, cada um maior do que o outro. É isso que o anjo vai fazer. Então, ele começa, é um maior que o outro, terminando então naquele Senhor, que é soberano. É Senhor que é dono de todas as coisas. Ele vai terminar com esse grandioso título. Então, vamos considerar rapidinho cada um deles. Salvador primeiro. E eu gostaria, Salvador aí, expressão usada, né, traduzida aí no grego, Salvador, a ênfase é em libertador. Mas será que esse título está apontando apenas para aquilo que todo judeu imaginava, irmão? Porque quando o anjo diz, olha, o Salvador, imediatamente vinha na cabeça de todo judeu. Agora nós vamos ser livres do Império Romano. Agora nós vamos ser livres de toda opressão. Mas é claro, é evidente que esse anúncio é muito maior do que a literalidade do entendimento daquela nação. O que o anjo estava dizendo é, ele é alguém
com autoridade para confrontar todos os pecados do mundo na base de uma obra de redenção. Esse é o anúncio. Ele é capaz, ele é cheio de autoridade e ele vem para confrontar, porque quando este menino põe então seus pés nessa terra, desde o primeiro dia até o último dia da sua vida, ele experimenta um confronto, um intenso confronto. Então o libertador, ele é cheio de autoridade para confrontar todos os pecados. E ele irá confrontar na base da sua pessoa. Não é por algo que ele trouxe apenas, é por aquilo que ele é. É por isso que o confronto com os pecados só poderia ser tratado nele, na pessoa dele, não de outra maneira. Então que lindo, irmão. Um Salvador isso é muito mais do que tudo que os pastores podiam imaginar. Essa declaração, irmão, ela é em primeiro lugar, ela diz que ele é o libertador de todo mal. Todo mal será tratado na pessoa desse libertador. Ele é o libertador capaz de tratar com o império das trevas. Veja como Paulo compreendeu isso. Quando ele vai dizer isso para os Colossenses, ele diz, ele é um libertador tão capaz. Esse Salvador, ele trata com todo o mal. Não fica nada para trás. Ele é um libertador pleno. É plena e poderosa salvação. Ele é capaz de tratar com todo o mal, tanto o pecado, quanto a tristeza do pecado, quanto a culpa do pecado. Todo o mal é tratado na pessoa do libertador. Mas não só isso. Ele não apenas trata com o pecado, ele não apenas destrói todo o mal, mas ele, como Salvador, ele doa todo o bem. Não é uma salvação em que ele apenas trata com o problema do pecado. Seria maravilhoso se fosse apenas isso. Mas é muito mais do que isso, irmão. Não é apenas um trato com todo o mal. Não é apenas ele tratando com tudo o que te oprime, te destrói, te corrompe. Não é só isso. É que além disso, ele também doa todo o bem que você não tem, nunca teve. Mas agora, por causa dele, nós recebemos toda a provisão. Que maravilhoso, irmão. Isso é o que ele é. Salvador, não apenas trata todo o mal, mas ele doa todo o bem. Tanto no que se refere à justiça, quanto no que se refere à bem-aventurança, aquela satisfação, aquela alegria, aquela felicidade que dá sentido para a sua vida e para a minha. Vivermos para Ele. Ele doa toda a provisão para que você e eu, nós vivamos para Ele. Ele é um Salvador que te tira do império das trevas, mas não é só isso. Você se lembra que Paulo não diz só isso? Ele diz, ele nos libertou do império das trevas. Oh, aleluia, que maravilhoso. Ele trata com todo o mal, mas não é só isso. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele doa todo o bem. Tudo o que nós precisamos para então viver para Ele. Ele dá um novo curso para a sua vida e para a minha vida. E agora nós temos significado para segui-lo. Nosso significado é Ele que foi dado a nós. Porque esse bem não é algo que Ele dá fora dele. Esse bem é o que Ele é sendo dado e formado em mim e em você. Graças ao Senhor. E essa é a salvação provida em Jesus. Mas Ele não é só Salvador, Ele é Cristo também. E agora, Ele não é apenas alguém com autoridade para confrontar o pecado, mas Ele é também alguém capaz de confrontar todo o caos instaurado nesse mundo. Ele é capaz de trazer como Messias, como aquele que é ungido de Deus, Ele é capaz de trazer a realidade do reino de Deus.
e estabelecê-lo na sua pessoa, e estabelecê-lo na igreja, e por fim estabelecê-lo nessa terra quando ele retornar. Que maravilhoso, irmão. Esse é o ungido de Deus. Isso é o que significa a palavra Cristo. É aquele ungido, aquele que recebeu, aquele que cumpre totalmente a profecia. É aquele que é o cumpridor da profecia, totalmente capacitado pela unção de Deus para desempenhar o seu ofício de profeta, de sacerdote e de rei. Isso é o que ele é. Ele é um Salvador pleno. Ele é um Salvador maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que Davi. Todas aquelas expressões que eram apenas figuras que apontavam para ele. Ele é o Cristo, o ungido. O Senhor separou Moisés, o grandioso legislador, fiel em toda a casa de Deus. O Senhor separou Davi, um homem segundo o coração de Deus. O Senhor separou Elias, um profeta cheio de poder. Mas todos eles apenas apontavam para esse que é o Cristo, que é capaz de confrontar todo o caos do mundo. E é por isso que por onde ele andava, irmão, as coisas eram restabelecidas. Ele entrava numa sinagoga, encontrava um homem de mão ressequida, e tudo era reordenado, porque ele é em si mesmo esse capacitado por Deus para desempenhar os ofícios. Então ele é um rei segundo Deus. E ele é tão mais glorioso do que Salomão. Ele é um rei segundo Deus, e ele é tão mais conquistador do que Davi. Porque ele iria conquistar para Deus toda a glória da sua santidade que havia sido perdida na sua criação. Então, ele é o Cristo. Veja que glória nós temos nesses títulos. O Cristo. Mas também, não só isso, se você observa aí no verso 11, é Salvador, que é Cristo. O Senhor. E Senhor aí é soberano. Então, é alguém capaz, que confronta com a sua supremacia, todas as eras, toda a eternidade. É alguém que está envolvido com a eternidade, porque ele é soberano. Esse aponta para aquele que se assenta no trono, para aquele que tem nos seus ombros todo o governo. Você se lembra que a profecia diz que nos ombros dele estava todo o governo? Essa expressão Senhor pode então resumir isso. Ele tem nos seus ombros todo o governo, não só o governo desse tempo, há 2000 anos atrás, quando ele se manifestou, mas ele tem o governo de toda a eternidade. Ele tem o governo de todas as coisas. E mesmo que isso não estivesse sendo visto, e não seria visto segundo a interpretação daqueles homens, porque eles iriam ver um rei, um profeta, um sacerdote em humildade, mesmo que isso não estivesse sendo visto, estava sobre os seus ombros todo o domínio, todo o governo e toda a autoridade. E por fim, isso se revelará a todo o universo. E é isso que Paulo diz, é a isso que Paulo se refere quando ele diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E então naquele dia, todos reconhecerão aquilo que já era um fato desde a eternidade, que continua sendo um fato quando ele pôs seus pés aqui no templo, e que continua sendo um fato, e que nós, a igreja, temos o privilégio de proclamar isso, de declarar isso, e de dizer: Tu és o nosso Senhor, soberano, que se assenta no trono, e fazemos para Ti um trono de louvores e de adoração.
Agora, irmão, que essa não seja uma proclamação da boca para fora, que essa seja uma proclamação silenciosa do nosso coração, daqueles que santificam a Cristo como Senhor nos seus corações. E que sabem dar um testemunho da sua esperança. É o que Pedro vai dizer. Eles sabem testemunhar a sua esperança porque santificam a Cristo como Senhor nos seus corações. Então eles vão proclamar: nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra, porque nossa pátria não é daqui e nosso Senhor não é daqui. Você se lembra que quando ele estava diante das autoridades dessa terra, ele disse: se o meu reino fosse daqui, todos os meus comandados estariam ao meu dispor e me serviriam. Mas o meu reino não é daqui, foi o que o Senhor disse. E essa é a proclamação nossa, com a vida. E essa é a proclamação da igreja, corporativamente. Cristo é aquele que governa sobre nós. Governa a nossa mente. E nós temos tido a mente de Cristo. Governa nossos sentimentos. E nós temos amado a Cristo mais do que ao mundo. E temos aprendido a amar somente a Ele. Governa nossa vontade. E nós temos andado nos seus caminhos e obedecido a sua palavra. Que o Senhor nos ajude nisso, meus irmãos. Então, seguindo um pouco mais, nós temos aí o verso 12, em que o anjo diz que haveria um sinal. Eles iam encontrar uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Era um sinal simples. Naquele tempo, certamente, não havia muitas crianças enfaixadas e deitadas numa manjedoura. Mas era um sinal que então deveria ser verificado por eles. Era um sinal exterior, visível, que estava trazendo confirmação para então a fé brotante no coração deles, meus irmãos. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é o que está acontecendo aí? Eles estavam ouvindo a palavra de Deus. E então o anjo propõe para eles: olha, haverá um sinal. Para que então esse sinal externo confirmasse o que eles tinham ouvido, abrindo caminho para o fortalecimento da fé. Então ele segue e diz assim, o verso 13, então vai abrir para nós aqui algo tremendo. E subitamente apareceu com o anjo. Então, vamos manter aquela cena que já consideramos. A glória de Deus e o anjo estava ao redor dos pastores. Agora, o que o versículo 13 está dizendo é que o céu rompeu. E subitamente apareceu, se você quiser trocar essa palavra aí, subitamente apareceu, você pode trocar por inesperadamente, algo que era invisível para ele se tornou visível. Inesperadamente uma multidão da milícia, do exército celestial. Nós não sabemos dizer quantos, irmão, mas você consegue imaginar uma cena dessa? Você consegue imaginar um coro desse? A milícia, o exército celestial se coloca ali ao redor deles, junto com o anjo. E aparece subitamente agora esses que então tinham o motivo do seu viver, era adorar o Senhor toda a eternidade. Agora eles se colocam aqui na terra, porque o objeto da sua adoração estava aqui. Então eles proclamam, eles entoam aquele cântico maravilhoso ao redor dos pastores. E o que eles ouviam era música de todos os lados. Que lindo! Que cena maravilhosa! Aqueles anjos cantando. E o que eles cantavam? Então, duas coisas maravilhosas. Primeiro, glória a Deus nas maiores alturas, nas mais elevadas alturas, no mais elevado.
Glória a Deus. Esse nascimento, o fato da encarnação, ela gera, segundo o que os anjos proclamaram, em primeiro lugar, glória a Deus. Olha, irmão, os anjos, eles conheciam muitos aspectos da glória de Deus. E de tal maneira e com tal profundidade que eles não tinham nem condição de dizer ali. Certamente, eles conheciam aspectos como a glória do poder de Deus, será que não? Eles que adoravam sempre, por toda a eternidade, eles conheciam a glória do poder de Deus. Eles conheciam a glória da santidade de Deus. Eles conheciam a glória da bondade de Deus. Mas sabe o que está acontecendo agora, irmão? Eles estavam estupefatos com a glória do amor de Deus, que decidiu se humilhar para nascer. Que maravilhoso. Porque aqueles que conheciam aspectos tremendos da glória de Deus, agora eles estavam profundamente impactados pela glória do amor imensurável de Deus, que decidiu se humilhar e nascer entre os pecadores, sem pecado. Um homem real, Deus e homem. Que maravilhoso, irmão, a glória do seu amor, é isso que nós estamos vendo. Então João, quando vai falar algo a respeito disso, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ah, irmão, que nossas crianças não deixem de decorar esse verso. Que nossas crianças não deixem de memorizar esse verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Que maneira é essa? Ele decidiu se humilhar e nascer. Ele deu o seu unigênito, o seu tesouro precioso, a sua maior riqueza. Ele deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que João vai falar a respeito dele. Mas a canção dos anjos continua. E ela continua com uma próxima proclamação gloriosa. Ela continua celebrando também os efeitos desse nascimento, além de ser glória para sempre, glória nas maiores alturas, glória no céu. Mas agora eles continuam entoando os efeitos na terra. E eles dizem, paz na terra. O próximo efeito é paz, o próximo resultado é paz na terra. Ora, irmão, essa terra caótica, essa terra maculada pelo pecado, essa terra que geme em angústia, porque foi submetida à escravidão por causa do pecado do homem. Essa terra que mais parece a agitação de um formigueiro. Agora, o Senhor Jesus coloca os seus pés aqui. E o que nós temos, irmão? Através da sua pessoa e da sua obra, nós temos a comunicação, nós temos a encarnação da paz. Veja isso, que coisa maravilhosa. A presença de Jesus comunica paz a todas as relações, porque a ênfase da frase está nas relações. É lógico que o Senhor traz paz para o universo inteiro, mas a ênfase dos anjos é paz nas relações, porque ele diz, paz na terra entre os homens. Veja isso, irmão. Então, é paz primeiro na nossa relação com Deus. É paz depois na sua relação consigo. E é paz também na sua relação uns com os outros. Que tamanha paz! Então, a pessoa de Jesus, a sua presença, traz paz a essas relações danificadas, manchadas, corrompidas pelo pecado. Não havia paz entre nós e Deus, irmão, mas por causa de Cristo. Nele,
nós encontramos paz com Deus. E não há mais nenhuma condenação. E nós agora estamos justificados por causa da justiça dele. Nada disso fora dele. É porque estamos nele. Então nós temos paz com Deus. Você pode olhar nos olhos de Deus. Porque não há mais dívida. Não há mais saldo devedor. Ele pagou o preço dos pecados. Que paz abrangente, plena, irmão. Porque foi totalmente tratado na pessoa de Jesus. Então, nós temos paz com Deus. Mas não só isso, nós temos paz conosco. Nós temos agora, irmão, tudo que nós precisamos para viver uma vida equilibrada. Porque Ele disse para nós, olha, pode olhar nos meus olhos, por causa do meu amado. Agora não há mais dívida entre nós. Por causa do que é realizado em Cristo. Agora você tem toda a provisão para viver uma vida equilibrada. Você não precisa mais sair correndo atrás de significado, porque eu sou o seu significado. Você não precisa mais viver desenfreado atrás de identidade, porque eu sou a sua identidade. Você é meu, você me pertence. Você não precisa correr desenfreadamente atrás de segurança, porque todas essas coisas foram providas nele. E nós temos paz. Então agora nós podemos viver uma vida equilibrada, irmão, você vê isso? A grandeza do que significa paz na terra. Mas não só isso, essa paz também é uns com os outros. E aí aqui eu gostaria de um texto para nos ajudar. Abra comigo em Filipenses 4, por favor. Filipenses capítulo 4, e veja o que Paulo vai dizer aí. Filipenses 4, o verso 7 vai dizer assim: e a paz de Deus. Agora, não é paz com Deus foi provida fora de nós na pessoa do nosso Senhor Jesus, e não de nenhuma outra maneira. Paz com Deus por causa da obra de Cristo. Mas agora, outra paz, ou de um aspecto mais aplicado desta paz, ou um aspecto subjetivo, com implicações na nossa vida prática. Então ele diz, e a paz de Deus. É aquela paz que Deus tem, é aquela paz que Deus experimenta, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Agora, se você olhar para o contexto aí do capítulo 4, os versos de 2 a 7, você vai ver que ele está falando de paz uns com os outros. Ele está falando do aspecto da paz na esfera da nossa comunhão, irmão. Então, ele vai usar expressões assim, ele começa o verso 2 falando assim, que ele fazia um apelo a duas irmãs aqui, Evódia e Sintique, que elas pensassem concordemente no Senhor. Isso só é possível porque Ele é a nossa paz. Isso só é possível porque Ele proveu nele mesmo a pacificação. Então, ele vai seguir e vai falar de muitas coisas. Ele vai falar, por exemplo, no verso 5, de uma moderação conhecida de todos os homens. Por que isso é possível? Porque é possível para mim e para você sermos moderados. Infelizmente, muitas vezes, o nosso testemunho não é esse. Nosso testemunho não é de moderação, é de desequilíbrio. Mas ele está dizendo que porque Deus em Cristo proveu paz na terra, então segundo um modelo que o nosso Senhor Jesus é, e dessa paz de Deus aplicada nas nossas vidas, desfrutada por nós na intimidade e na conformação com Cristo, então nós podemos ter um procedimento moderado, conhecido de todos os homens. E ele continua, ele vai falar sobre a ansiedade. Então ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma.
Porque aquele que tem paz de Deus, que excede todo o entendimento, esse é um antídoto para todas as nossas muitas preocupações. Paz de Deus, paz uns com os outros. E então, ele segue e faz uma última colocação importante aí. Além de glória a Deus, de paz na terra, ele diz assim, essa paz é entre os homens a quem ele quer bem. Essa expressão aí, quer bem, é a mesma usada pelos evangelistas para falar daquele prazer de Deus no Filho. Lembra quando ele passa pelo batismo e então a voz do céu é destinada a ele e diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho todo o prazer, ou como foi traduzido aqui, a quem eu quero bem. Essa é a mesma expressão de comprazo, tenho prazer. Ou seja, o prazer de Deus é provido naqueles a quem Ele deu o seu Filho amado, para que então Ele seja o Salvador, que é Cristo o Senhor. Todos aqueles que creram, receberam da parte de Deus provisão e o bem-querer de Deus na pessoa do amado. É assim que Paulo vai explicar a nossa salvação, dizendo que nós somos amados no amado. Que nós somos recebidos, aceitos no amado. É assim que Paulo explica a nossa vida cristã e a nossa salvação. Ela é uma realidade nele, não fora dele. Então, porque ele é o bem-querer de Deus, então ele, sendo formado em nós nele, somos bem-querer para Deus. Que maravilhoso, irmão. Para nós, então, encerrarmos aí no mais 5 minutos só, eu peço que você me tolere. Eu gostaria de considerar, nessa parte final, 3 atitudes aí importantes com relação à revelação de Deus, com relação à palavra de Deus. 3 atitudes muito simples que estão descritas aí. Então, a primeira atitude em reação à revelação de Deus. Então, são 3 atitudes simples. Primeira atitude, eles vão verificar apressadamente. A primeira atitude foi dito para eles que havia um sinal e que havia uma criança envolta em faixas numa manjedoura. Então, a primeira atitude, eles vão verificar apressadamente. Do que isso fala? Isso fala de um coração responsável ou responsivo diante de Deus, diante daquilo que Deus fala. Um coração disposto a obedecer. Um coração que quando Deus fala, ouve 2 vezes. Lembra do Salmo 62, verso 11? Uma coisa falou Deus, 2 vezes eu ouvi. É o que diz o Salmo 62, verso 11. É um coração aplicado, irmão. É um coração que considera as coisas de Deus, que não considera como comum algo que Deus falou, que não considera como conhecimento acadêmico, que não considera como algo que não é a revelação propriamente dita. Porque quando Deus fala, é palavra de Deus e não de homens. É palavra de Deus direto aos nossos corações. Então o que Deus espera? Qual é a primeira atitude em relação à palavra? É que aquilo que Deus falou, você apressadamente se dobre a verificar. É que se Deus falou aos nossos corações que nós precisamos nos arrepender nisso, então que pronta e rapidamente nós nos dobremos diante do que Deus tem falado. Apressadamente, não deixa para amanhã, irmão. Não deixa para amanhã. Porque hoje
se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Porque se você deixar para amanhã, você está cooperando para que o coração se endureça. Então hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. É isso que nós estamos vendo aí. Pastores simples, impactados por uma mensagem grandiosa. Não havia dúvida no coração deles. Havia um anelo apressado de confirmar os acontecimentos que eles tinham ouvido. Então, o segundo passo, ele é absolutamente ligado a esse. Porque a segunda atitude é que eles divulgam o que eles viram baseados na confirmação. Eles vão divulgar, eles não receberam uma revelação e saíram feito papagaio repetindo para todo mundo. Eles não receberam uma revelação e de uma maneira hipócrita, sem que essa revelação agisse na vida deles. Eles saíram falando sem realidade. Não. Eles permitiram que aquilo que foi falado fosse confirmado, para que então toda a proclamação fosse coerente com aquilo que foi visto. E isso é o que a Bíblia chama de testemunho. Verdadeiro testemunho. Testemunho baseado no que foi visto. Não é de segunda mão. É um testemunho um testemunho genuíno, real, verdadeiro, no seu próprio coração. Não é você andar na luz do outro, é você testemunhar a respeito da luz que você recebeu. E é isso que esses pastores estão fazendo. Por isso o impacto, todos, verso 18, todos os que ouviram se admiraram. Você vê o resultado de uma palavra confirmada, verificada, visto. Algo foi visto, então há uma proclamação. Que maravilhoso, irmão. Agora, a terceira atitude e última, para nós encerrarmos, então, está no verso 19. Ele era a atitude de guardar e meditar no coração. A revelação de Deus, a palavra de Deus, ela nunca trará toda doçura, ela nunca trará todo governo transformador sobre a sua vida e sobre a minha, se ela não for meditada no coração dessa maneira, irmão. Nunca trará uma genuína transformação. Nunca exercerá sobre as nossas vidas o controle por meio do Espírito Santo que Deus deseja, a não ser que ela seja pacientemente meditada no coração. Que o Senhor nos ajude, porque se essa for a realidade da nossa vida, então nós iremos falar de coração cheio. Nós iremos, sem dúvida nenhuma, nós já sabemos que a boca fala do que está cheio o coração. Se nós temos guardado no coração a palavra e permitido que a doçura da palavra vá mais fundo do que aquela que apenas atingiu os nossos ouvidos e a nossa mente. Se nós permitirmos que o controle, o governo desta palavra vá mais fundo do que apenas um conhecimento na mente. Como isso é possível? Meditando no coração. Então nós falaremos de coração cheio, meus irmãos. E haverá um grande testemunho da parte de Deus. Que o Senhor nos ajude nisso. Vamos orar. Senhor, te louvamos por tua palavra tão rica, Senhor, tão maravilhosa. Obrigado porque tua glória atingiu as nossas vidas que estavam destruídas, mas o Senhor restaurou e curou para ti. E o Senhor, nós, Salvador,
confrontando todos os pecados. Ó Senhor, doando todo o bem que necessitamos, tratando e banindo todo o mal. Graças nós te damos, porque Tu és o nosso bendito Salvador. Tu és o nosso Cristo, cheio de autoridade para estabelecer o Teu reino na nossa vida. Tu és o nosso Senhor, soberano, glorioso. Pedimos que o Senhor nos ajude com essas atitudes reverentes diante da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.